Hoje eu quero conversar um pouco e talvez abrir um novo caminho aqui de vídeos sobre teologia, sobre Bíblia, sobre religiões, sobre o que eu estou estudando no momento, que pode ser desde o Cabalhão até a Bíblia, entendeu? Pode ser um Gita, um Sutra. E nesse momento terminei de ler o livro de Jó, né, refleti sobre ele. O livro de Jó é um dos livros, né, da Bíblia, do Antigo Testamento. Ele é um dos livros chamados livros poéticos, né, onde antes dos Salmos. Então, a história conta, né, é uma história, o livro de Jó é uma história de Jó, conta a história de um homem que sempre foi leal a Deus, que sempre serviu, e de repente todas as chagas, todas as dores pegaram sobre ele, né? Quem nunca se viu num momento onde parecia que tudo estava dando errado, ou que um determinado ponto da vida estava dando errado e esse ponto parecia tudo? E no caso do Jó, ele tinha tudo, né? Ele tinha o respeito, ele tinha conhecimento, ele tinha bens, né? Prosperidade, relação familiar, amigos, ele uma pessoa prestativa, ele era escutado, né? Como eu falei, ele tinha um respeito, ele era bem escutado. E nesse caminho ele estava vivendo a vida dele e de repente tudo começa a dar errado. Roubam os camelos, roubam os bichos, devastam as terras, matam os filhos, e ainda assim ele diz a Deus ele diz à esposa dele que se Deus dá, Deus pode tirar. E continua temente, e continua fiel, né? Os outros olham para ele e continua fiel. E aí depois começa as chagas nele, né? Dores na pele, fica seco, ele começa a ter vários problemas de saúde, dores intermináveis. Ele continua vivo, mas ele está ali, e até então ele ainda não blasfemou, né? Ele não maldisse Deus. E aí tem a hora que ele está sofrendo tanto que a mulher fala assim: blasfêmia, tire sua vida, você não merece viver assim. Mas por que isso tudo começa, né? Que a gente tem vários ângulos, mas uma das coisas principais aqui nessa primeira parte, contando a história de uma forma geral, ele entende que as coisas dele não estão dentro da ação dele. Mesmo as coisas ruins que estão acontecendo não estão dentro da ação dele, né? E aí vem no livro, né? Eu aconselho muito a ler, seja qual for a versão que você tiver. A minha versão é uma versão católica, mas seja qual a versão de Bíblia que você tiver, você lê, né? E no preâmbulo, eu vou ler o preâmbulo, mais fácil. Até botei aqui que eu não ia ler o preâmbulo, mas prólogo, né? Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 mulas e servos em grande número.
Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Seus filhos costumavam celebrar banquetes, um dia em casa de outro, convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminando os dias de festa, Jó os mandavam para purificá-los. De manhã cedo ele oferecia um holocausto para cada um, pois dizia: talvez meus filhos tenham cometido pecado, maldizendo a Deus em seu coração. Assim costumava fazer Jó todas as vezes. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Yahvé, vieram se apresentar a Deus, entre eles veio também Satã. Yahvé então perguntou a Satã: de onde vens? Venho de dar uma volta pela terra andando a esmo, respondeu Satã. Yahvé disse a Satã: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Satã respondeu a Yahvé: é por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste a obra das suas mãos e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estendeste tua mão e toca nos teus bens, e te garanto que te lançará maldições em rosto. Então Yahvé disse a Satã: pois bem, tudo que ele possui está em teu poder, mas não estendas tuas mãos contra ele. E Satã saiu da presença de Yahvé. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam, bebiam vinho na casa, e aqui começa a se suceder as mazelas. Ele assim, tá, mas por que ele permitiu? E depois acontece tudo e ele permite que ele seja ferido. E aí, durante os discursos, acontece de 3 sábios, 3 amigos, irem até ele. E aí começa o discurso. E Jó começa a amaldiçoar o dia que nasceu. E ele vai nesse discurso e nada do que os outros falam consegue deter ele. Porque o que aconteceu ali? Os outros olhavam ele falando e diziam assim: como é que eu vou tirar a razão dele? E não conseguiam. E tem um discurso onde um dos acompanhantes de um desses 3 começa a falar: eu esperei vocês falarem, vocês eram os mais sábios, mas vocês não souberam falar de Deus. E era o mais novo da história. Falando do julgamento a Deus. Eu quero achar aqui o discurso do Jó. Onde ele fala de todas as coisas que ele fez. Ele chega a comentar, começa a falar que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, que ele não entendia. Deixa eu falar aqui. Quem me dera voltar aos meses de antanho, aos dias em que Deus velava por mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e a sua luz eu andava na escuridão. Tal qual eu estava nos dias de meu outono, quando Deus protegia minha tenda e Xandai,
ainda estava comigo. Meus filhos me rodeavam, banhavam meus pés em cremes de leite e rocha vertia rios de azeite. E aqui ele fala, né? Quando dirigia minha cidade, os jovens me respeitavam, os anciões ficavam de pé. Isso naquela época era importante. Ouviam-me. Quando eu acabava de falar, ninguém me replicava, sorriam para mim. E ele vai falando de como era a vida dele. E aqui nesse discurso, né, e aí tô dando algumas interpretações minhas para trazer isso pra gente, é que apesar de tudo isso que ele fazia de bom, né, ele começa a falar as coisas boas, né, que ele fazia, que ele protegia as viúvas, naquela época as viúvas eram abandonadas, ele protegia os estrangeiros, naquela época eles maltratados, não deixavam as pessoas sem comer. E ele vai falando dessas coisas todas que ele fazia, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa dentro da luz de Deus. Mas aqui tem uma coisa bem interessante, que quando você começa nesse discurso dele, você vê a soberba, o orgulho, de uma outra forma. Porque muitas vezes a gente olha para a soberba e para o orgulho com pessoas negativas, digamos assim, com pessoas que não fazem o bem. Mas a gente não sabe o coração do homem, a gente não sabe o nosso coração, né? Por isso a gente se cuida, né? A história do autoconhecimento vem muito disso, de eu conhecer o que há no meu coração. E só ele precisou passar por tudo isso para perceber. Aqui nesse discurso que eu estou falando, ele ainda não percebeu, mas a gente já começa a perceber. E na verdade quem percebe é um dos acompanhantes mais jovens dos três, né? Que ele cobra de uma forma como uma criança que cobra do pai porque não tinha o Danone naquele dia. Se fez tudo certo, olha, eu acordei, arrumei minha cama. Arrumei minha cama, vamos supor, fiz meu trabalho de casa. E cadê meu Danone? Como se a vida fosse injusta por causa disso, né? Tudo que ele relata dele ter feito não era nada mais certo do que era para ele de fato fazer. Buscar o reconhecimento disso de uma forma... Você é reconhecido quando você não busca o reconhecimento. Quando você busca o reconhecimento, acaba tirando a validade daquilo que você está fazendo. Dentro de você, não estou falando fora, porque a ação, para quem recebeu a ação, ajudou de qualquer forma, mas tira dentro de você aquele ímpeto do que eu estou fazendo isso por mim ou pelo outro, ou porque eu vou ganhar algo com relação a isso. E esse algo não é financeiro. Então, quando ele começa a se queixar que agora zombam dele, que agora não olham mais para ele, que agora não tem medo dele, do cheiro dele, se mantém a distância dele, percebe uma dor, uma vontade de se vingar, de reclamar, mas a vontade de se vingar de um jeito de que, peraí, o que eu fiz de errado? Quantas vezes nós na vida não olhamos assim, seja para a vida familiar, para a vida amorosa, para a vida profissional, e disse assim, vida estudantil, e disse assim, o que eu fiz de errado para isso aqui não tá dando certo? Pode ser que tenha feito de fato alguma coisa errada, mas o querer o reconhecimento por isso acaba nos destruindo, porque mostra um orgulho, uma soberba e um apego à nossa identidade, ao nosso ego. E normalmente é o nosso ego que nos faz fazer coisas contra a gente para que ele não mude.
E a vida é uma constante mudança. Então, aqui, nessa parte, é que eu olhei para aquilo e falei assim, olha só o que tinha dentro do coração dele, olha só o que tinha ali dentro, escondido, que não alcançava, porque a vida estava tranquila, não alcançava para ele mexer. E a pergunta, às vezes, que a primeira vez que eu li, eu era adolescente, foi uma das minhas revoltas contra a Bíblia, contra a religião, foi que por que Deus permitiu fazer isso? Por quê? Não é se ele mesmo falou isso. Primeiro nos mostra, né, que sem a luz de Deus você está na mão do mundo, né? E nas mãos de Deus que eu falo, sem essa ligação com o que te criou, com o que você acredita, né? Porque aqui eu estou pegando a Bíblia, mas você pode pegar qual for da sua religião e transpassar isso, tá? Então, eu pego aqui e digo assim, se eu não estou na luz, eu estou à mercê da luz. Estou